do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos amados irmãos e irmãs. Estamos celebrando a alegria do tempo da ascensão do Senhor. Este Deus que foi elevado ao céu. É muito bom podermos pensar e que a ascensão do Senhor foi esse momento tão rico em que Deus, Ele levantou essa bandeira da paz, essa alegria de poder elevar consigo a humanidade toda à glória do céu. É interessante porque muitos dizem que o maior feito foi do homem pisar a Lua, de Neil Armstrong ter chegado à Lua. Foi o maior feito da humanidade. Eu posso dizer que foi um dos, mas não é o maior. O maior feito foi do homem pisar no céu. Esse foi o maior feito. E graças a esse homem Deus, que pisou aqui na terra antes e que veio vencer a morte por cada um de nós. Portanto, este domingo é um dia especial para que você venha à casa do Senhor. E aqui um convite a vir conhecer a nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, aqui em São João da Boa Vista. Para nós podermos celebrar essa grande vitória do homem pisar no céu. E até tem um antigo canto, eu não sei quem cantou, mas ele, não sei se foi o Padre Joãozinho, que disse assim, que lá no céu bate muitos corações. É o coração da minha mãe já faleceu, é o coração do meu pai, é o coração de Maria, é o coração de Jesus. São muitos corações que batem no céu, também aguardando um dia a nossa chegada. Mas olha, a missão não acabou. Por quê? Porque Jesus, Ele venceu tudo isso, mas tem muita gente que não é evangelizado, tem muita gente que desconhece essa realidade. Conta a história que lá no céu o anjo Gabriel perguntou ao Senhor, olha, muito bem, que obra magnífica que o Senhor criou lá na terra. E o Senhor conseguiu construir toda uma trajetória para um caminho para que o homem pudesse trilhar e chegar nessa conquista que o Senhor deixou para eles. Mas, afinal de contas, o Senhor deixou pessoas preparadas, o Senhor deixou uma grande empresa ou um marketing, alguma coisa assim, para que pudesse a humanidade inteira conhecer esse caminho, para que pudesse chegar até aqui? E Jesus respondeu, não, eu deixei apenas 11 homens lá para começar essa grande divulgação, essa grande missão, mas o Espírito Santo vai guiá-los, o Espírito Santo que nós vamos celebrar semana que vem. O Espírito Santo vai guiar esses homens até esse caminho. E São Gabriel falou, meu Deus do céu, será 11 homens cheios de defeito, falhos? Então aí está a grande missão da Igreja Católica, a grande missão de todos nós batizados, levar os seus filhos ao conhecimento de Deus, levar a humanidade. Então, até tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, em que Jesus está sendo elevado ao céu e que vê as pessoas paradas ali olhando. Ele falou assim, olha gente, vão ide pelo mundo inteiro, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, tornai-os mais discípulos, mais filhos, para que esses batizados, esses filhos, pudessem levar o maior número de pessoas, isso, porque é uma riqueza tão grande, e se ninguém ficar sabendo, e se ninguém conhecer isso, vai se perder tudo que Jesus fez. Então, gente, a missão, a obra está apenas começando aqui na igreja, em nossa comunidade, em você batizado, os filhos e filhas de Deus. E você tem que a missão de levar teus netos, teus filhos, teu marido, tua esposa, teus amigos a conhecer essa realidade, a buscar isso em Deus nos sacramentos.
Conta-se a história de uma vez, aconteceu isso, de um padre ter reunido toda a criançada da catequese para falar um pouquinho da Ascensão, porque a Ascensão ela é muito complicada até para adultos entender. Imagine só para crianças. E o padre falou com grande, com toda uma didática. Ele foi explicando de um jeito assim que as crianças pudessem entender de uma forma tão simples. E foi falando para as crianças que ascensão significa Jesus que foi elevado ao céu. Ele ficou um tempo aqui na terra, ele foi anunciando à humanidade junto com os discípulos, treinando os discípulos para que iniciasse a igreja, para que a igreja, com a vinda do Espírito Santo, pudesse levar tudo isso que ele veio trazer lá do céu, que é o desejo do homem pisar no céu, do homem que veio, de um Deus que veio pisar na terra para que pudesse levar o homem a pisar no céu. E tudo isso a gente precisa continuar. E aí ele está no céu, e aí Jesus está lá morando no céu, e de lá ele olha por nós e pela missão. Aí a criança começou a cochichar e falar com a outra: como é que é possível? Será que minha mãe e meu pai estão mentindo? E o padre disse: mas o que aconteceu aí? Aí a criança, ela respondeu o seguinte: escuta, minha mãe e meu pai sempre disse que a igreja é o lugar onde Deus mora. Não é no céu, é na igreja. Minha mãe e meu pai, inclusive, disse assim: olha, filhinho, mesmo quando a igreja estiver fechada, você pode adorar Jesus ali pela porta, porque Jesus está lá dentro, está no sacrário, mas está dentro da igreja. E aí, como é que é possível isso? Aí o padre ficou sem ação. Aí um coleguinha de classe, um coleguinha da catequese, disse assim: larga a mão de ser bobo, Joãozinho, larga a mão de ser bobo. Deus é que nem o papai. Como assim, que nem o papai, né? É claro, olha, o papai, ele não mora em casa, mas ele sai para trabalhar. Então, Deus mora no céu, mas a igreja é o lugar onde ele trabalha. Olha que sabedoria, de simplicidade. Olha como que o Espírito Santo inspira crianças, pessoas, para poder mostrar para nós que Deus, ele mora no céu, mas o campo de trabalho dele é a igreja, é no seu coração, é nos batizados. Então, meus irmãos, como diz Atos dos Apóstolos, o que estão fazendo aí parados? A gente não pode ficar parado olhando para o céu, esperando que as coisas se resolvam. Na missão, Deus vai trabalhar em cada um de nós, dando forças, capacidade e luz, sabedoria, para a gente continuar a missão desse mundo. E o príncipe desse mundo não quer que o mundo saiba. Por isso que é difícil uma igreja evangelizar. Por isso tem muita perseguição com padres. Uma coisinha, estão falando mal do padre Fábio de Mello, porque ele ficou irritado com o homem lá e acabaram mandando o homem embora. Gente, uma coisinha, um defeito, eles martelam. Quantas pessoas não ficam irritadas em lojas? A gente vive num mundo em que as pessoas estão irritadas. Agora o padre não tem direito, a fraqueza dele está errado, claro que está, mas jogar na mídia e massacrar o padre, quantas coisas maldosas. Temos também aquelas pessoas que saem do seminário, que entrou para o seminário com má intenção, e às vezes ele aprontou dentro do seminário, e o reitor mandou ele embora, ele fica frustrado. O que ele faz? Ele sai e difama os padres, fala que os padres aprontavam lá dentro do seminário, e a Record joga, agora, porque o padre teve um caso com fulano, com cicrano, e olha, vou mostrar a verdade. Verdade nada, é verdade tua. É você que aprontava lá, e depois ele é mandado embora do seminário, frustrado, ele quer se vingar, então ele tenta destruir a reputação da igreja, dos padres, do bispo. Então não caiam nessa, Possamos continuar a nossa missão. E tentaram segurar Jesus. Jesus falou: não me detenha, eu preciso ir para o Pai. Então o verdadeiro líder é esse. Um coordenador de uma pastoral, coordenador de uma catequese, ele não evangeliza
para a sua pastoral adorar Ele como Deus. Eu não posso ter uma paróquia em que as pessoas venham à missa por causa de mim e me adorem, mas que adorem Jesus, que venham por causa de Jesus. Verdadeiro líder semeia seguidores para Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine a todos na santa paz. Mas que delícia de pizza! É saborosa, quentinha. Você não pode deixar de experimentar a nossa deliciosa pizza. Que delícia! É o Carro da Pizza que está aqui pertinho de sua casa, com maravilhosas pizzas por... Alô, minha amiga, alô, meu amigo, atenção, criançada. É só chamar que nós vamos parar com todo carinho. Saborosas pizzas Perdível. Estamos aqui no seu bairro com Carro da Pizza. Que delícia!